Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos da Escola Bíblica Dominical, bem como também os professores. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 8. Falaremos de uma lição de humildade. Na verdade, o Senhor Jesus está dando uma grande lição de humildade com o texto, né, extraído aqui nesta lição. Amém? Bom, vamos aí então para o nosso estudo e eu desejo já a todos vocês aí uma boa aula em nome de Jesus. Aqui está então nosso slide, né? Vamos falar aqui desta preciosa lição. Aqui na introdução, nós iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João, porque esse episódio bíblico ele retrata o ato de Jesus conhecido como o ato de lava-pés, não é isso? E tem todas as lições apresentadas aqui, os temas abordados nas lições da Escola Bíblica Dominical, parte de um princípio do cotidiano, do dia a dia das pessoas. E Jesus ele usava muito bem esse recurso. E esta mensagem que ele transmite através dos lava-pés, né, também era algo comum ali no Oriente Médio, né? O, então isso era comum entre eles e quando Jesus aplica uma mensagem, né, sobre uma questão que era comum entre eles, então isso facilitava o entendimento, eles compreendiam muito mais fácil aquilo que Jesus queria dizer, tá? Bom, este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. Então, um dos principais objetivos de Jesus é aplicar aqui este ensino através desse acontecimento, nada mais é do que deixar, né, explicado para as pessoas o grande valor da humildade cristã. E a partir do exemplo de Jesus, nós somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Amém? Uma história real sobre a humildade. Vamos lá. Quando Jesus lavou os pés, né? Quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa, né? Onde se encontravam os discípulos, para transmitir a lição da humildade. Então esse episódio aconteceu pouco antes da Páscoa, quando celebrou a última ceia, né? Então era aquele jantar ritualístico, né? Que se fazia antes da Páscoa, tá? E Jesus estava então provavelmente aqui no cenáculo, né? Reunido ali com os discípulos para esse jantar que se fazia então antes da festa da Páscoa. Só que havia um costume ali que era corriqueiro, né? Especificamente é, as pessoas daquela época, né? Muitas andavam descalço, andavam de sandália, e quando chegava então uma visita na casa de alguém, sempre tinha ali, havia duas formas, né, de lavar os pés, né? Uma delas era a pessoa oferecia água ali e a pessoa mesmo lavava os pés, mas a mais comum, a mais usada era o servo, né? Tinha ali um servo que era encarregado de fazer isso. E muitas vezes esse servo que fazia esse serviço era aquele que, digamos assim, né, se pudesse ter uma escala de servo, aquele de escala mais baixa. Era o escalado para fazer essa sessão do lava-pés, né? Então aí a gente já começa a entender o grande significado que Jesus queria transmitir através disso, né? Porque ele sendo Deus, ele se fez em forma de servo nesse momento para lavar os pés dos discípulos, ok? Bom, então durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo, né? Tinha, como eu falei que era um jantar ritualístico, né? Tinha todo um ritual ali
nessa comemoração, e Jesus então ele quebra o protocolo, né? Conferindo um significado único, lavar os pés dos discípulos. Então Jesus ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja no mundo. Então, o primeiro propósito de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, é deixar essa marca, né, do cristão, o caminho da humildade. Amém, irmãos? Jesus como Senhor, Jesus como Mestre, Jesus como Deus, né, ele faz aqui, né, o serviço de um servo, dando exemplo para que a igreja do Senhor também ela siga esse exemplo de servir ao próximo com humildade. Amém? Então o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das vestes e atou a cintura, pegou nas mangas longas, largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Então todo esse ato de Jesus aqui, né, se adaptando aqui para o serviço, era uma prática que o trabalhador fazia, né, quando ele fazia, usava essa vestimenta, né, com todas essas características apresentadas aqui, era o servo se preparando para o serviço. Amém? E este gesto, né, era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho permitido, que tivesse as mãos e as pernas livres para o ato de lavar os pés. E este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Então, nota-se que era um costume da época. Os convidados, né, para participar desse jantar, já era comum então ter alguém, um servo ali para lavar os pés destas pessoas. Tranquilo? O nosso Senhor começou a ensinar através dos lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Então veja o quanto ele dá uma ênfase nessa questão. Tá? E Jesus mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Amém? Então, qual é a característica do seguidor do Evangelho de Cristo? É a humildade. Embora hoje, no mundo em que nós vivemos, parece que precisamos rever esse conceito, né? Mas o exemplo deixado por Jesus, né? Aquele seguidor do Evangelho, os seguidores de Cristo, tem uma marca muito importante que é o caminho da humildade. Tranquilos? Então aqui no tópico 1, nós aprendemos que o exemplo histórico da humanidade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal também para os dias de hoje. Prosseguindo então aí no tópico 2, a humildade implica autoconhecimento. Olha que interessante isso aqui. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel, a sua relevância como Senhor e Mestre. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual era o seu papel. Amém? Então, para ele, não tinha dificuldade nenhuma se portar como um servo, fazer o serviço do servo, porque ele sabia quem ele era. E a grande dificuldade de muitas pessoas hoje é isso, né? Às vezes a pessoa é um bom profissional, tem aí bastante conhecimento, mas ele acha que esse conhecimento, essa posição que ele ocupa, ele não pode realizar algo, né, que para ele entenda que é algo que venha ao rebaixá-lo, que venha a diminuí-lo, não é verdade? Então Jesus não tinha esse problema. Tá? Então essa que é uma lição que nós temos que aprender com Jesus. Amém, irmãos? Saber quem nós somos. E o fato de saber quem nós somos, tá, não nos impede de fazer um serviço ou prestar uma ajuda, ou seja o que for, né, que talvez a pessoa sinta aí rebaixada, tá bom? Então isso é importante. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas,
e que havia saído de Deus e que ia para Deus, como eu estou dizendo, ele se conhecia, ele sabia o potencial que ele tinha. Amém? Então que nós possamos pegar isso de exemplo para a nossa vida em todas as áreas, seja na igreja, no trabalho, né? Na casa, enfim, que possamos ter essa atitude de Jesus. Amém? Jesus trocou o papel do Senhor pelo de um simples servo para ensinar os discípulos a importância da humildade. E ele próprio vai falar: vocês falam que eu sou Senhor e Mestre, e vocês dizem bem, porque eu sou, né? Mas eu estou dando exemplo para vocês aqui. Amém? Então, isso que Jesus fez é um exemplo a ser seguido. Amém, irmãos? Isso é muito importante. E aqui está, é essencial que conheçamos a nossa natureza, né? E devido ao pecado temos dificuldade em nos submeter aos outros, em nos humilhar. Precisamos preferir olhar de baixo para cima, né? E não de cima para baixo, não é isso? Então, o pecado, né, irmãos? Olha só, devido ao pecado temos dificuldade de submeter aos outros e nos humilhar. Essa é a grande verdade. Hoje há uma dificuldade muito grande em as pessoas, né, conhecer os outros superiores a si mesmo. Amém? Só que o princípio do Evangelho, o princípio da mensagem do Senhor é a humildade. Amém? Então, se nós não. O que eu recomendo, né, irmãos? Nós precisamos orar ao Senhor nas nossas orações para que o Senhor nos dê um coração humilde. Nós precisamos orar a Deus pedindo que para guardar a nossa vida, o nosso coração, para que nós não entremos no caminho de orgulho, de arrogância, de prepotência, de achar que é melhor que os outros, né? Muitas pessoas se acham melhor que os outros. Ela acha que se ela estivesse realizando determinada tarefa, determinado trabalho, faria melhor. Sempre se coloca assim como superior mais que as pessoas. Então, nós precisamos orar sempre, porque este mal, né, é semeado no coração das pessoas. Muitas pessoas começam até humilde, mas vai ganhando conhecimento, fama, sucesso e arrogância, né, o orgulho já domina o coração da pessoa. Amém, irmãos? Então esse assunto é um assunto importante para nós cristãos aí. Pense no verbo divino, repleto da glória e poder que abdica da sua majestade para vivenciar uma experiência humana. Amém? Então ele fala: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus é este grande exemplo, né? Ele vai deixar isso enfaticamente, mesmo sendo Deus, ele não usurpou, né, ser igual a Deus, mas ele viveu, né, de uma forma simples. Louvado seja Deus por isso. Então Jesus tornou-se carne, uniu-se à nossa condição. A encarnação de Jesus confere um significado ainda maior, profundo ao episódio de lava-pés. Ou seja, esse ato do lava-pés aqui, Jesus estava dando um grande exemplo, sim ou não? Porque era um servo dos mais simples lá que era separado para fazer esse tipo de serviço. Então, Jesus ele vai, se faz esse servo mais simples e executa essa tarefa. Mas está dizendo aqui a nossa lição que a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo, né? O fato de um Deus, né, se tornar um ser humano, amém? Dentro de um corpo sujeito às falhas, né, sujeito a tudo, embora Jesus não pecou, embora Jesus não falhou, mas como ser humano, né, ele teve que vencer. Ele teve que vencer, assim como nós temos que vencer também as lutas e as dificuldades dessa vida. Amém? Prosseguindo aí, a nossa natureza pecaminosa torna árdua, certo? A prática do serviço e o cultivo da humildade, o apóstolo Paulo o faz o apelo. Olha que interessante, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso que eu disse que nós precisamos orar ao Senhor, para que o Senhor prepare o nosso coração, para que o Senhor nos dê
essa capacidade, né, de sermos pessoas humildes, né? E o texto que ele fala é Filipenses 2, 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tranquilos? Prosseguindo aí. Olha, então, nós temos aqui dois propósitos de Jesus ao transmitir esta mensagem para o povo de uma maneira geral, né? Dando exemplo de humildade, que o caminho do evangelho, o caminho cristão, é um caminho de humildade, né? E ele deixou o exemplo para isso. Mas Jesus também estava tratando um assunto aqui que estava acontecendo entre os discípulos, embora meio que secretamente, mas havia uma disputa entre eles de quem era o maior no reino de Deus, quem era o maior entre eles ali. E isso é comum, a gente vê isso em todos os lugares, né? As pessoas disputando de uma forma é, oculta, né? De uma forma secreta, não deixa muito transparecer, mas na verdade a pessoa está numa disputa ferrenha, sempre querendo assumir o primeiro lugar. Então, um outro propósito de Jesus aqui é tratar isso com os seus discípulos. Então Jesus percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Então Jesus sendo Deus, não reivindicando igualdade a Deus, ensinava que o reino de Deus prevalece o que o primeiro serve o último. Amém? E eu separei aqui alguns textos, né? Principalmente quando se fala do desejo de ser o maior no reino de Deus, Mateus 18, tratando do mesmo assunto, só que cada evangelista ele traz aqui umas informações que talvez o outro não traga. Mas o Mateus, ao falar sobre isso, olha o que ele fala. Nessa ocasião, os seus discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino de Deus? Então você percebe que estava tendo essa disputa entre eles, né? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles e em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Então, frente a isso, Jesus pega uma criança e dá o exemplo de uma criança. Que quem não se comportar, né, com a humildade que uma criança tem, de forma alguma pode entrar no reino de Deus. E por que Jesus usa aqui a figura da criança? Porque a criança, ela não guarda rancor, né? Você pode né, repreender uma criança, você pode corrigir uma criança, né? E passa poucos minutos, essa criança está sorrindo para você, ela está te abraçando, né? Então, o coração da criança é puro, é verdadeiro, a criança é sincera, né? Então, Jesus está falando, você quer ser o grande no reino de Deus? Comporte-se como uma criança, amém? Seja humilde como uma criança. Outro texto aqui é Mateus 20, do 20 ao 28, vai dizer assim, olha, então, olha só, esse fato é mais chocante ainda, né? Então a mãe dos discípulos de Zebedeu, então a mãe dos filhos de Zebedeu, veio a Jesus com os seus filhos e ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. Olha o que essa mãe faz. Diante de Jesus, ela se ajoelha perante ele. E o Senhor Jesus pergunta: O que é que você quer? Perguntou ele, né? E ela respondeu: Por favor, olha o que essa mulher pede para Jesus. Ela fala: Por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, uma à sua direita e o outro à sua esquerda. É impressionante um negócio desse, né? E Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem assentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. E quando os outros 10 discípulos souberam que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados com essa situação, né?
Então Jesus o reuniu e disse: olha, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os seus súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Olha o ensinamento de Jesus, irmão. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então ali, na outra ocasião, ele dá o exemplo da criança, aqui então ele dá o exemplo do servo. Amém, irmãos? Então, essa era a situação. Já aqui em Marcos 9, 33 e 34, olha só, depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram em uma casa, né, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutem aí no caminho? Você vê que Jesus está tratando aquelas picuinhas entre eles lá, e eles não responderam, pois tinham discutido sobre deles, pois eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então se percebe que Jesus, nesse ato dos lava-pés, ele está trabalhando essa questão entre os discípulos. Né? E a gente vai ver que eles aprenderam a lição. Né? Quando Pedro escreve a sua carta, você vê que ele vai falar, né, de humildade. Amém? Isso é importante. Tópico 3, a humildade versus ostentação. Jesus estava ciente de que entre os discípulos existia uma competição discreta em busca da preeminência e a liderança, correto? Havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar maior, destacando, né, no eventual reino de Deus. E isso não deveria prevalecer entre os seus seguidores. Então, os líderes na causa do Mestre não poderiam iniciar jornadas de forma errada. Amém, irmãos? Estes discípulos que se tornariam apóstolos, né, os enviados a pregar a palavra, eles não poderiam começar errado. Essa questão teria que ser trabalhada, muito bem trabalhada por Jesus na vida deles, antes que eles assumissem essa responsabilidade. E isso Jesus fez muito bem, né, irmão? Isso é importante, pegar também esse exemplo de Jesus, de saber tratar o problema na hora certa, né, de um jeito certo. Amém, irmãos? Todo lugar tem esse tipo de problema. Todo lugar tem esse tipo de competições. A dificuldade é como as pessoas tratam com isso, como as pessoas lidam com essa situação. Aí nós temos um exemplo bíblico, né? Então o líder, ele precisa ser o exemplo. Amém, irmãos? Tudo que Jesus fazia, realizava, ele ensinava, ele era exemplo. A gente vive numa sociedade hoje em que muitas pessoas lideram, mas não é exemplo. Amém? Ele às vezes é um exemplo negativo e não um exemplo positivo. Fato interessante, irmãos, é que num determinado momento Jesus fez uma pergunta aos discípulos: o que as pessoas aí fora dizem que eu sou? Olha o que Jesus falou para os discípulos um dia. Reuniu-os ali, né? E fez uma pergunta: o que as pessoas estão falando de mim aí? Ah, um diz que o senhor é profeta, um diz que o senhor é Elias, um fala que o senhor é o Jeremias, né? Então, as referências que as pessoas davam de Jesus eram referências boas. Será que nós, como líderes, né, teríamos coragem de fazer uma pergunta? Como é que as pessoas me veem aí sobre a minha liderança? O que as pessoas falam de mim? Né? Então, isso é importante. Jesus fez essa autoanálise, né, através dos discípulos. E então o que eu quero colocar aqui, né, é que o líder, ele precisa ser o exemplo. O líder precisa ser aquele que antes de executar, dar uma ordem, antes de mandar alguém fazer alguma coisa, ele também precisa mostrar para essa pessoa que ele não está ali só para mandar, só para dar ordem, mas que ele também está ali para executar e mostrar como é que faz. Amém? Então, através do episódio Lava Pés, Jesus ensina que o caminho dos discípulos não se alicerça no sucesso material, na autoridade e ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Amém, meus queridos? Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica, né, mundana, e a
Então, desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana de ostentação e da presunção. Ou seja, se a igreja não se privar em relação a isso, ela, ela entra dentro dessa dinâmica mundana, que é a ostentação, né, e a da presunção. Então não deve haver espaço para disputas, fama e ambição. Amém, irmãos? Houve um despertar na consciência dos discípulos. Então, é o que eu disse, Jesus tratou muito bem desta questão e os discípulos entenderam essa realidade e, posteriormente, com certeza, eles aplicaram isso em suas vidas. Então, que nós possamos também aplicar nas nossas vidas, é, ainda que algumas pessoas tenham talentos, algumas pessoas são talentosas, né, e às vezes recebem elogios, né, e a Bíblia vai dizer que o homem é provado pelos elogios que recebe. E muitas vezes a pessoa deixa entrar no coração. Às vezes é um bom cantor, às vezes é um bom pregador, um bom ensinador, né? E às vezes acaba recebendo elogios, e em vez da pessoa transferir esta glória para Jesus, ela toma para si. Pastor, é errado receber elogios? Não. O correto é transferir essa glória para Jesus. Então, toda vez que você receber um elogio, toda vez que você for aplaudido por um feito que você está realizando, transfira esta glória para Jesus. Amém, irmãos? Aí a gente não corre o risco de entrar no caminho de orgulho, no caminho da prepotência, da vaidade. Louvado seja Deus por isso. Então, a vida e os ensinamentos do nosso Salvador constitui um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Amém, irmãos? Jesus, no Mateus capítulo 11, né, verso 28 e 29, ele fala: Vinde a mim, todos vós, né, que está cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? E ele vai falar assim, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Amém? Nós aprendemos aqui então no tópico 3, a humilhação não compete, ela coopera. Amém, irmãos? A humildade não busca notoriedade, ela busca servir. E a humildade não obriga, ela convida. Que maravilha, né? Então aqui é a nossa conclusão. Nesta lição abordamos a relevância da virtude da humanidade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites, aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendermos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho, e dessa forma podemos seguir o caminho da humildade do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, nós chegamos ao final de mais uma aula. Amém? Na semana que vem estaremos aqui com mais uma aula, lição de número 9. E eu desejo a todos vocês aí um ótimo final de semana, em nome de Jesus.